De volta com você agora para falar sobre infrações e penalidades. Bora ver? Primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre os conceitos e definições dessa palavra infração. Preste muita atenção que aqui é um infração com R, diferente de inflação. Inflação é outra coisa, está relacionada a aumento de preços, economia. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de infração, que vem de infringir, de desobedecer. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Infração é a inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar. Inobservância é o deixar de observar, é o deixar de obedecer. Qualquer preceito quer dizer qualquer condição, qualquer regra imposta por esse código de trânsito. Desobedeceu? Pode ser punido, que é o que a gente vai ver na sequência da aula. Aqui tem até uma ilustração representando bem isso, onde tem uma placa de proibido estacionar. O senhorzinho chegou, estacionou o carro aqui. O parente do fiscalino aqui, o agente fiscalizador, viu e já está aqui metendo a caneta. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa esse metendo a caneta dele aqui. Eu achei engraçado a cara do rapazinho aqui, olhando para o pai, o avô dele, não sei, falei assim, você fez lambança. Tá tomando canetada aí, né? Ok, quem comete infração de trânsito está sujeito a receber penalidades, punições. E essas penalidades são sanções, punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro aplicáveis aos condutores infratores. Cometeu infração, condutor infrator, pode ser punido. E você sabia que a responsabilidade pela infração, ela não é sempre do condutor? Então olha para mim aqui. Existem duas formas de responsabilização por infrações de trânsito. Tem a responsabilização pecuniária, que é aquela relacionada ao pagamento de um valor, da multa, por exemplo. Essa, a pecuniária, vai ser sempre de responsabilidade do proprietário do veículo. Mas existe também uma segunda responsabilização, que é a por pontos, que será registrada para alguém. E é essa segunda que nós vamos tratar aqui. Por que eu estou dizendo essas duas? Porque nem sempre quem está conduzindo o veículo é o proprietário. Pode ser que seja a esposa do proprietário do veículo, pode ser que seja o filho do proprietário do veículo, pode ser que seja um funcionário. Então existe isso. De qualquer forma, a responsabilidade pecuniária, aquela de pagar valor, é sempre do proprietário. É ele que vai ter que arcar com isso aí. Se ninguém pagar, isso vai botar negativação no CPF do proprietário, junto à fazenda pública lá e tal. Agora, a pontuação, essa nós vamos ver aqui, Essa pontuação negativa, ela pode ser atribuída ao proprietário do veículo, pode ser atribuída ao condutor, pode ser atribuída ao embarcador e pode ser atribuída ao transportador. Esses dois últimos aqui, embarcador é quem tem a carga para ser transportada, e o transportador é quem vai fazer o transporte. Esses dois estão relacionados à carga, transporte de carga. Dificilmente isso aqui vai perguntar na sua prova com maiores detalhes. O máximo que vai cair lá é a responsabilidade pela infração pode ser de quem? Aí vem as alternativas, proprietário, ou condutor, ou embarcador, ou transportador. Isso você já sabe. Agora, os detalhes aqui de quando é que vai ser do embarcador ou do transportador e por quê, isso não vai perguntar na sua prova. Apenas saiba que qualquer um desses quatro podem ser responsabilizados. Então, deixa esses dois aqui, embarcador e transportador, de ladinho e vão focar nos dois que pergunta mesmo em prova. Quando é que a responsabilidade, a pontuação negativa na habilitação, vai cair no prontuário do proprietário do veículo e quando é que vai cair no prontuário do condutor? Olha aqui para mim. Toda vez que a irregularidade, a infração, estiver relacionada ao veículo, a pontuação vai para o proprietário. Toda vez que a irregularidade, a infração, estiver relacionada a atos, ações, condutas praticadas na direção do veículo, a pontuação vai para o condutor. Vou dar exemplos. O proprietário emprestou o veículo para o seu filho. E aí está lá dirigindo, tranquilo, a fiscalização abordou esse veículo. Então, para aí, vamos ver como é que está a situação aqui. E foi ver esse veículo estava com pneu careca. Isso é uma infração de trânsito grave, que é por mau estado de conservação. Imagine que
que o filho aqui que está dirigindo esse veículo tem habilitação provisória. Ele vai perder a habilitação dele? Ó, infração grave, hein? Você já aprendeu que quem tem habilitação provisória e comete infração grave ou gravíssima, perde ela, né? Não consegue a CNH depois junto ao Detran. Ele vai perder? Não vai, sabe por quê? Porque o problema dessa infração está relacionado ao veículo, pneu careca, mau estado de conservação. Tanto a responsabilidade pecuniária, que é a de pagar, essa vai ser sempre do proprietário, quanto a pontuação a ser registrada no prontuário, vai para o proprietário. Ah, mas ali identificou o condutor, o filho lá, pegou o número de habilitação dele, coisa e tal. Isso é normal. A fiscalização precisa identificar quem estava conduzindo, mas isso não vai cair no prontuário do condutor, porque o problema estava relacionado ao veículo. A mesma coisa se fosse um problema de documentação. Ah, não pagou o IPVA, o licenciamento estava atrasado, tomou uma multa gravíssima lá, porque essa é gravíssima, botou o carro no guincho, levou, deu um BO danado. Mas não vai dar nada para o condutor, porque o problema não estava relacionado à conduta, o jeito de dirigir, estava relacionado ao veículo. Sacou aí? Agora, em todos os outros casos, quando o problema não for o veículo, aí quem responde é o condutor. Vou dar um exemplo. Esse mesmo filho aí, ele não foi parado pela fiscalização, não. O carro estava todo regular, tudo direitinho, mas ele chegou e estacionou em local proibido. Aí o fiscalino viu, chegou lá, opa, sua habilitação aí, você estacionou aqui em local proibido, ó, na vaga do idoso aqui, você não é idoso, cadê o credencial do idoso? Não tem. Então, canetinha nele aqui, essa infração é gravíssima. Estacionar na vaga do idoso ou da pessoa com deficiência. Essa pontuação não vai para o proprietário do veículo, não. Essa vai para o condutor, porque a infração foi decorrente de uma conduta, um ato praticado pelo condutor. O mesmo se ele tivesse avançado um sinal vermelho ou excedido a velocidade máxima. O problema do sinal vermelho e da velocidade máxima é que, na maioria das vezes, a autuação, o flagrante, não permite identificar quem estava conduzindo. Então, você passou lá no sinal vermelho, um dispositivo eletrônico tirou a foto da placa do carro, aquilo chega lá para a autoridade de trânsito, na hora que a autoridade de trânsito vê, o carro do fulano de tal avançou o sinal vermelho. Vou mandar essa notificação lá para ele, para avisar, seu carro avançou o sinal vermelho lá. Aí, a autoridade não sabe se era o proprietário ou se era outra pessoa que estava dirigindo. Num primeiro momento, o responsável é o proprietário, mas ele tem prazo para apresentar o infrator. Se ele apresentar, beleza. Se não apresentar, recai sobre ele mesmo. Então, entenderam, né? Pode ser de responsabilidade do proprietário quando o problema estiver relacionado ao veículo. Ou vai ser de responsabilidade do condutor quando o problema estiver relacionado à conduta, ao jeito de dirigir, a ações e inobservações à legislação de trânsito praticadas enquanto está dirigindo. Sabendo disso, a gente avança. AIT. O que é isso, hein? São as iniciais de auto de infração de trânsito. Tá vendo isso aqui, ó, que o parente do fiscalino está fazendo aqui? Ele está com a canetinha na mão, um bloquinho, o pessoal fala, lá, está multando não sei quem. Ele não está multando. Isso aqui é um auto de infração de trânsito. Ele está apenas preenchendo um auto de infração para encaminhar para a autoridade e então a autoridade de trânsito vê se vai aplicar a punição ou não. Então está aqui, ocorrendo infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado. O que é lavrado? É preenchido. É isso que ele está fazendo aqui. Ó. Será lavrado o auto de infração de trânsito, isso aqui, no qual constará, o que precisa constar nesse auto de infração? Bora ver. Tipificação da infração cometida. Esse tipificação aqui, apesar de não ser um termo muito comum, muito popularizado, eu particularmente confesso que a única vez que eu vi tipificação na minha vida foi aqui estudando legislação de trânsito. Mas isso aqui está relacionado ao tipo da infração cometida. O que é isso? O agente aqui, o primo do fiscalino, que está lavrando esse auto de infração, ele precisa anotar aqui qual é a infração cometida, qual que é o tipo da infração. Estava sem cinto, avançou o sinal vermelho, excesso de velocidade, estacionou em local proibido. Qual é o tipo? Qual é a tipificação da infração? Isso é um dado obrigatório no preenchimento do auto de infração.
Porque senão como é que ele vai mandar isso lá para a autoridade punir alguém se ele não disser aqui o que esse alguém fez de errado? Continuando, esse agente que está lavrando o auto de infração precisa colocar também o local, a data e a hora que aconteceu essa infração. Isso aqui tem que ser dados precisos. Isso no perímetro urbano, por exemplo, eles colocam o nome da rua, até em frente qual o número da residência aconteceu, tem que ser dados precisos. Qualquer inconsistência no preenchimento aqui pode invalidar o auto de infração, isso ser engavetado depois não resultar numa punição. Então, tem que fazer um trabalho muito bem feito aqui. Outra coisa que precisa constar, identificação do veículo. Claro, como é que vai punir se não diz qual é o veículo? E aí precisa colocar lá a placa desse veículo, a marca, a espécie. Tem que colocar esses outros elementos aqui para na hora da autoridade de trânsito receber esse auto lá, poder fazer a verificação da placa com a marca, com a espécie, com a cor do veículo. Por quê? Porque a gente tem muito veículo clonado. Vai que tem alguém com a placa de um veículo clonado aí. Então, quanto mais elementos identificadores o agente colocar no auto de infração, mais fácil vai ser para a autoridade de trânsito lá depois identificar se é realmente aquele veículo ali ou se não é um veículo clonado ou cabritado, que o pessoal fala por aí, né? E mais? Identificação da autoridade ou do agente ou do equipamento fiscalizador. Veja bem, aqui nós temos 3 personagens que podem lavrar esse auto de infração. A própria autoridade, que é o chefão lá do órgão, ou o agente da autoridade, é o agente autuador, o agente da autoridade, que representa a autoridade, ou equipamento fiscalizador. Seja qual for, qualquer um dos 3. Esse primeiro aqui, sinceramente, eu nunca vi uma autoridade de trânsito lavrar um auto de infração. Isso aqui fica lá dentro do ar-condicionado. Diz da legislação de trânsito que ele até pode. A autoridade pode ir lá e lavrar esse auto de infração. Mas ele não sai da salinha dele lá não com o ar-condicionado. Esse é o chefão. Ele fica lá. É esse aqui que vai para a pista, o agente. É o fiscalino, o primo do fiscalino. É esse aqui que vai para a pista. Então, tanto a autoridade quanto o agente, quanto um equipamento fiscalizador, seja um radar, seja um avanço de semáforo, precisam ser identificados no auto de infração. O agente da autoridade, a autoridade e esse equipamento têm números que o identificam. Não precisa colocar o nome do agente, o nome da autoridade. Não. É o número, assim como o equipamento. Também tem um número. E esse número precisa constar aqui, até para fins de verificação depois, para ver se esse equipamento está homologado, se ele é registrado, está tudo certinho. E por fim, o prontuário e assinatura do condutor. Prontuário é o RENASH dele. RENASH é o número de registro da habilitação dele. RENASH. E ou assinatura do condutor. Agora presta atenção nisso aqui. Se possível. Por que se possível? Prontuário, por exemplo. Vai que o cara não é habilitado. Como é que o agente de trânsito vai fazer um auto de infração se o cara não é habilitado? Então, ele não tem prontuário. Vai colocar, só vai conseguir fazer o auto de infração se tiver um prontuário? Não dá, tá vendo? Então, dá para fazer o auto de infração sem o prontuário, porque nesse caso não foi possível colocar o prontuário. Por quê? Porque não tinha, não era habilitado. Quer ver outro caso? Assinatura. O cara não sabe assinar ou não quer assinar. O caso mais comum é ele não querer assinar e ele não precisa, ele não é obrigado a assinar. Sabia disso, né? Isso não muda nada. Assinando ou não assinando, o procedimento vai continuar normalmente. Então, se ele não quer assinar ou se ele não tem habilitação, como é que vai colocar isso no auto? Então, esses dados aqui podem constar, se puder, é bom, isso ajuda. Mas se não for possível, beleza, dá para lavar o auto de infração só com esses outros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui são obrigatórios. Esse último aqui é se possível. Não se esqueça disso. E a gente está falando de autoridade de trânsito para lá, gente, para cá, e agora a gente vai entender um pouquinho a diferença disso. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo, é o chefão do órgão ou entidade executiva de trânsito, integrante do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de todos os órgãos do Brasil, né, de trânsito. Nós temos órgãos federais, estaduais, municipais, tem de todo jeito. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, provavelmente na sua também, tem órgão municipal de trânsito. Órgão municipal, o pessoal chama muito de DEMUTRAN. Pode ser o nome que eles quiserem colocar, mas é um nome muito comum, é DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Esse órgão, ele tem um chefão, é o dirigente máximo. A PRF é um outro órgão de trânsito, tem o chefão dela, é o dirigente máximo. Ele é a autoridade de trânsito, sacou? O DETRAN, mesma coisa, ele tem um dirigente máximo, ele é a autoridade de trânsito. Então é o chefão, é o cabeça, aquele que só fica lá no ar-condicionado. Esse aqui, ó, de palitozão. Aqui está falando diretor do DETRAN, mas acabei de explicar que pode ser do órgão municipal, pode ser do estadual, do federal.
Eu só coloquei aqui Detran para representar. E tem esse outro personagem aqui, que é o agente da autoridade. Não tem autoridade lá? O bacanão aqui, o do ar-condicionado? O chefão? Pois é, esse chefão tem vários agentes que vão para ruas. Esses não ficam no ar-condicionado, não. É o fiscalino, os parentes do fiscalino lá, os colegas, né, do fiscalino, a polícia militar também que está lá fiscalizando. Esses são os agentes da autoridade. O agente de trânsito, seja ele municipal, estadual ou federal, é um agente da autoridade. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, credenciados pela autoridade de trânsito para o exercício de fiscalização, e não é só fiscalização, não, controle e operação de trânsito e também patrulhamento. Então nós vimos aqui, agente, pode ser municipal, estadual ou federal, PRF e PM, credenciados pela autoridade para fazer a fiscalização, ok. A PRF não carece de credenciamento, tá, gente? A PRF já tem autonomia para fiscalizar. Já a PM precisa. A Guarda Municipal precisa de credenciamento. Então, alguns vão precisar de credenciamento, outros não. Quem é competente para lavrar? Quem é competente para fiscalizar, hein? Competente aqui no sentido de poder, pode. Quem é que pode? Não é competência de ser incompetente, não, de não saber fazer, não. É competência legal, competência de poder fazer. Poder fazer. Quem é que pode fiscalizar o trânsito? Aqui diz que são competentes para lavrar, ou seja, preencher aqui o bloquinho que você chama de multa, um auto de infração de trânsito, esses dois bacanões aqui, o servidor civil ou o policial militar. Quando fala servidor civil, não é a polícia civil, não. Até porque a polícia civil, o nome certo dela é polícia judiciária. A gente tem o hábito de chamar de polícia civil, mas que é polícia judiciária. Eles próprios costumam escrever ali na camisa desse polícia civil, é polícia judiciária. É só para fazer distinção de polícia militar. Polícia militar todo mundo conhece. Quem não é militar pode fiscalizar o trânsito? Pode. Nesse caso vai ser um servidor civil. E esse estatutário ou seletista aí, professor, o que é isso? Isso aqui é só o regime de vínculo empregatício dele. Ou é por estatuto ou é CLT. Na prova pode até cair esse estatutário ou seletista como complemento de servidor civil, mas não vai perguntar o que é estatutário e o que é seletista, não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O agente de trânsito, ele é militar? Não, não é. Então ele é servidor civil. O guarda municipal, ele é militar? Não, não é. Então ele é servidor civil. A PRF é polícia militar? Não. Então é servidor civil. Olha que interessante, é polícia, a PRF é polícia, mas não é militar. Então é servidor civil. Tudo que não for militar vai ser civil e ele, sob o regime de estatuto ou seletista, ele tem competência para lavrar o auto de infração se estiver vinculado a um órgão de trânsito ou credenciado a ele. E esse AIT, esse auto de infração de trânsito que o agente preencheu lá, será que ele pode ser arquivado em algum momento e essa punição não ser aplicada? Engavetado? Pode, que está dizendo, um auto de infração de trânsito poderá ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente quando? Bora ver. Quando inconsistente ou irregular. O que é inconsistente? O agente de trânsito, quem está lá na pista, vai lavrar o auto de infração e vai encaminhar aquilo para a autoridade. A autoridade vai analisar a consistência daquilo. Olha, ele disse que o camarada estacionou em local proibido, mas foi verificar os fatos, não era estacionamento, ele tinha só feito uma parada para embarcar ou desembarcar alguém. Então há uma inconsistência nisso aí. A autoridade de trânsito, analisando e percebendo a inconsistência na lavratura do auto, não vai punir o cidadão. Ele vai arquivar. Na verdade, a autoridade de trânsito, que é quem deveria fazer essa análise, normalmente não faz. Tapa os olhos e aplica a punição. Mas aí cabe a você se defender, recorrer em primeira, segunda instância. Por isso que a gente precisa conhecer os meandros aqui da legislação de trânsito para a gente saber quando é que a gente tem direito e quando a gente não tem direito de buscar a nossa defesa, os nossos recursos aí. Então essa análise de inconsistência ou irregularidade, falando também de irregularidade e inconsistência no sentido de preenchimento, que na hora de lavrar, dele preencher lá, se ele erra o número da placa, se coloca uma cor do veículo errado, um modelo errado, isso já é uma inconsistência. A autoridade de trânsito, na hora de cruzar os dados ali, não vai ficar seguro de que era aquele veículo mesmo, então vai arquivar, vai engavetar. Então esse aqui é o primeiro caso.
em que o auto pode ser arquivado. E tem um segundo caso, que esse aqui é o mais comum, o mais perguntado em prova, que é se a notificação não for expedida em no máximo 30 dias. O que é notificação? O que é isso, professor? Notificação é um aviso. A autoridade de trânsito recebe esse auto de infração lá e precisa te avisar. O fiscalino foi lá, viu alguém fazendo uma besteira lá com seu carro. E aí o fiscalino lavrou o auto de infração e mandou para a autoridade. Aí a autoridade precisa te avisar. Esse aviso chama-se notificação. Ele pode enviar esse aviso pelo correio ou pode enviar via sistema eletrônico. SNS, Sistema de Notificação Eletrônica, e vai pela sua CDT, Carteira Digital de Trânsito, você recebe lá, de um jeito ou de outro. A questão é, a autoridade de trânsito tem que te avisar e tem que te notificar. E em qual prazo? No máximo 30 dias. Presta atenção. Não é que a notificação tem que chegar lá para você em 30 dias, não. A autoridade de trânsito tem que expedir em 30 dias. O que é expedir? Vamos supor que hoje está fazendo 30 dias e é o último dia para a autoridade te notificar. O que ela fez? Hoje ela chegou lá no correio e entregou essa notificação lá para o correio levar para você. O correio vai entregar no mesmo dia? Não vai. Vai entregar daqui 2, 3, 5, 7 dias. Já vai ter passado de 30, não vai? Você recebeu a notificação depois de 30 dias. Isso invalida o auto? Isso faz arquivar? Não, porque a autoridade expediu, quer dizer, colocou no correio dentro dos 30 dias. Se você vai receber dentro dos 30 dias ou não, já é outra coisa. Muitas vezes nem recebe, porque o endereço está desatualizado, na hora que o correio chegou lá não tinha ninguém lá para receber, então você nem recebe. E o fato de você não receber a notificação não significa que a autoridade deixou de cumprir com o papel dela, não. Ela cumpriu. Ela expediu, enviou para você dentro dos 30 dias. Se ela não enviar, se ela cochilar e deixar passar de 30 dias, aí já não pode mais enviar. Tem autoridade de trânsito, tem órgão de trânsito que até joga uma migué, passou aqui do prazo, vão mandar assim mesmo. Vai que ele não sabe que expedido depois de 30 dias, essa notificação tem que ser arquivada. Vai que ele não sabe, ele paga essa multinha. E aí você tem que conhecer. E aí vocês vão ficar na dúvida assim, professor, mas como é que eu vou saber que ela foi expedida dentro de 30 dias? Lá tem a data da postagem no correio. Tem a data de expedição dela e postagem junto ao correio. É por ali que você vai se orientar, e não o dia que você recebeu. Então esses são os dois casos em que um auto de infração pode ser arquivado. Está lá no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. E isso pergunta em prova, tá? O auto de infração pode ser arquivado em duas circunstâncias. Quando ele for inconsistente ou irregular, ou se a autoridade cochilar e não te notificar dentro do prazo máximo de 30 dias. Agora a gente chegou aqui numa fase onde eu vou te mostrar todas as etapas do processo administrativo de trânsito. Desde o momento do cometimento da infração, fase de notificação, apresentação de defesa, recurso em primeira instância, recurso em segunda instância, até a conclusão do processo. É muito legal, é muito importante você conhecer isso aqui para você saber exatamente como é que a coisa funciona na prática. Bora ver? O primeiro ato do processo administrativo de trânsito é quando o condutor é flagrado cometendo uma infração. Nesse caso aqui, tem uma placa de proibido estacionar, o condutor estacionou, ficou dentro do carro, com o carro ligado, dando uma migué, né? Mas, eu estou aqui dentro do carro, o carro está ligado, então eu não estou estacionado não. Tá sim, porque você não está embarcando nem desembarcando ninguém. Isso é estacionamento. O colega do fiscalino viu aqui e lavrou o auto de infração. O condutor comete a infração, o agente de trânsito lavra o auto de infração de trânsito, preenche aqui, colocando aqueles dados todos que nós aprendemos, né? Tipificação da infração, local, data e hora, identificação do veículo, identificação dele, agente de trânsito e, se possível, o prontuário e a assinatura do condutor. Nós já aprendemos sobre isso. Lavrado o auto de infração, o que é que o parente do fiscalino aqui, o que é que esse agente fiscalizador vai ter que fazer? Ele vai ter que encaminhar isso para a autoridade de trânsito, analisar a regularidade e a consistência desse auto de infração de trânsito. Então, ele vai examinar aquilo ali cuidadosamente. Se a autoridade de trânsito encontrar qualquer inconsistência ou irregularidade na lavratura desse auto de infração, o que é que ele vai fazer? Ele vai engavetar, vai arquivar. É irregular? É inconsistente? Arquiva.
Mas se a autoridade, ao analisar, perceber que não tem nenhuma irregularidade, o caminho já é outro. Ó. Ele vai ter 30 dias para notificar o proprietário do veículo desse auto de infração de trânsito. Nós até acabamos de ver agora há pouco que a autoridade de trânsito tem no máximo 30 dias para expedir, colocar no correio essa notificação e enviar para o proprietário. O proprietário recebendo essa notificação, ele tem dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é apresentar o real infrator, caso não seja ele que estivesse dirigindo. Não, o carro é meu, mas era meu filho que estava dirigindo. Então ele tem 30 dias para avisar a autoridade de trânsito quem que era o infrator. O real infrator é esse fulano aqui, ó. Tem até uma mãozinha apontando para ele, né? E está aqui com a mãozinha no queixo, que também é pensativo. Mas se era ele mesmo que estava dirigindo, o proprietário do veículo, ele não vai indicar real infrator nenhum. Ele vai partir para um segundo caminho, que é apresentar defesa prévia. Isso aqui chama-se defesa prévia. Por quê? Porque é uma defesa feita antes mesmo de ser punido. Entenda, por enquanto, ele ainda não foi punido, não chegou uma multa para ele não, só chegou um aviso, uma notificação de que ele foi autuado. Por isso, que você já deve ter visto uma dessas, chega na casa da pessoa um primeiro aviso lá que não tem valor para pagar, não tem nada, porque aquilo ainda não é uma multa, não é uma punição, é só uma notificação, um aviso de que ele foi autuado, o veículo dele foi autuado por infração de trânsito. Alguém estava dirigindo esse veículo lá, estacionou no local proibido, o agente de trânsito viu, lavrou o auto, mandou para a autoridade está te avisando. Então ele vai defender. Qual é o prazo que ele tem para defender, para se defender? Ele tem 30 dias. E ele vai mandar essa defesa prévia para quem? Para a autoridade de trânsito. Aquela mesma que fez a análise de consistência e regularidade. Então a autoridade agora vai analisar a sua defesa. Se entender que a sua defesa faz sentido, é consistente, ele vai deferir, quer dizer, aceitar a sua defesa e vai arquivar esse auto de infração e não vai aplicar punição nenhuma. Agora, se ele entender que não, que você fez errado mesmo e precisa ser punido, aí ele vai te mandar uma segunda notificação. Agora não é a notificação do auto de infração mais não, agora é a notificação da multa, a notificação da penalidade. Ele tem 360 de quase um ano, olha só, 360 dias para aplicar essa penalidade, para mandar para você esse aviso da penalidade, aí já é a multinha, já tem um valor ali e tudo mais. Esses 360 dias, considerando que você apresentou defesa. Se você não apresentar defesa nenhuma, porque você pode simplesmente ficar inerte, parado, não vou nem apresentar infrator, não vou apresentar defesa também, vou ficar quieto. Vamos ver o que eles vão fazer. Aí ele vai te mandar a punição do mesmo jeito, a penalidade, só que aí não vai ser em 360 dias, não, vai ser em 180 dias. Então aqui diz, 360 dias para a autoridade te notificar da penalidade, ou 180 dias se não apresentar defesa prévia. O proprietário não apresentou defesa nenhuma, então a autoridade de trânsito só tem 180 dias para apresentar ou te notificar dessa punição, dessa penalidade. Se ele não fizer dentro desses prazos aqui, ele não vai poder punir depois mais. Essa punição prescreve. Depois que você recebe essa multa, você ainda pode continuar se defendendo. Só que agora vai chamar outro nome, não é defesa mais não, agora vai chamar recurso. Recurso a JARI. Quem é JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Qual o prazo que você tem para recorrer? 30 dias. Quem são essas pessoas que vão julgar isso? São pessoas independentes do órgão que aplicou a punição. Isso aqui tem representantes da sociedade civil, tem aqui representante de classe de caminhoneiros, sindicatos, alguém, taxistas, mototaxistas, alguém da área representativa de classe que vai integrar aqui a JARI para poder ajudar a julgar esse recurso. Tem também aquele integrante de reconhecido conhecimento na área de legislação de trânsito. Então esses são os componentes, os integrantes da JARI que vão julgar o seu recurso. Se eles julgarem o seu recurso e entender que você está certo, que você não deve ser punido, eles vão fazer isso aqui, vão deferir, aceitar o seu recurso e vão mandar engavetar isso aí, arquivar. Mas se não, se eles entenderem que você fez errado e o seu recurso não faz sentido, eles vão permanecer com a multa, seu pedido foi indeferido, seu recurso foi indeferido e a multa está aqui para você pagar. Nesse momento, o que acontece? O prazo está passando
E se você demorar para pagar essa multa, você vai perder aquele desconto. Aquele desconto de 20%, né, pagando a multa até a data do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor dela. O que você pode fazer? Você não é obrigado a pagar a multa para recorrer, não. Você pode ir recorrendo até o final e paga só lá no final, quando tiver perdido em todas as instâncias. Só que quem entende do processo prefere pagar a multa dentro do prazo de validade e depois faz o recurso. Se fizer o recurso e ganhar, o órgão de trânsito devolve esse dinheiro a você corrigido. Então, o recomendável é que pague a multa, recomendável, para você não perder o desconto. Se na sua prova perguntar, você é obrigado a pagar a multa para fazer o recurso? Você vai dizer, não sou obrigado a pagar, não vou pagar, só vou pagar lá no final. Mas já sabendo que vai passar do vencimento, você vai perder esse desconto aí. Então, normalmente a pessoa vai pagar a multa e vai recorrer de novo, só que agora em segunda instância, que é um recurso feito ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ou Junta Especial da Jari. Vai ser ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, quando o órgão que aplicou a multa for um órgão municipal ou estadual. Mas se for um órgão federal, por exemplo, a PRF, o DENIT, aí não vai ser o CETRAN que vai julgar em segunda instância, não. Vai ser uma Junta Especial da Jari. Eles pegam ali alguns presidentes de Jaris e formam uma Junta Especial para julgar em segunda instância. Então, essa turma aqui da Jari é da primeira instância. O CETRAN e a Junta Especial da Jari é segunda instância. E aí você vai apresentar de novo e pela última vez o seu recurso. Se esse pessoal entender que você não tem razão, eles vão permanecer com a aplicação da punição. Seu pedido foi indeferido, você vai ter que cumprir a punição, coitado. Está aqui, suado, chorando, com os bolsos vazios, porque teve que pagar a multa, né? Mas se eles entenderem que você tem razão, eles podem deferir o seu pedido, arquivar a multa e encerrar o processo. Aí aqui acabou. Pronto, agora que você conhece todas as fases do processo administrativo de trânsito, eu quero te dar uma dica aqui. É muito comum na prova perguntar por prazos. Qual que é o prazo para você apresentar o real infrator? Ou qual que é o prazo para você apresentar defesa? Qual que é o prazo para você apresentar recurso em primeira instância, no caso para Jari? Qual que é o prazo para você apresentar recurso em segunda instância, no caso para o CETRAN ou Junta Especial da Jari? Qual que é o prazo para a autoridade de trânsito te punir? Na prova pergunta sobre prazos. Presta atenção no macete. Todos os prazos são de 30 dias. Todos. Só dois que não são. Na verdade, só um. Ele tem uma variaçãozinha, mas ela é só um. Olha para a tela aqui para mim. Aonde está a setinha verde, está mostrando os prazos de 30 dias. São todos. Só onde está de laranja aqui que o prazo muda. Que prazo é esse que muda? É o prazo para a autoridade apresentar a notificação da punição, para ela te punir, para ela aplicar a penalidade. Que o prazo padrão é 360 dias. Mas lembrando que pode cair pela metade, 180 dias, quando o infrator não apresenta recurso ou defesa. Pegou aqui? Perguntou qualquer coisa na sua prova? 30 dias. Agora o prazo para a autoridade te punir, para o órgão de trânsito te punir, te penalizar, 360 dias. Mas ele não apresentou defesa nem recurso. Aí a metade do prazo, 180 dias. Somebody love, essa foi para conta. Conhecendo agora sobre as penalidades e medidas administrativas. Penalidades são punições, medidas administrativas são medidas adotadas pelo agente fiscalizador, o agente que está ali no trânsito, para evitar que o problema persista, que a infração, a situação de infração continue. Olha aqui para mim. Imagine que o fiscalino te parou, né, fiscalino, me ajuda aí. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. E ele viu que na sua habilitação, lá no verso da sua habilitação, no campo de observações, tem uma letrinha A lá. E essa letrinha A significa que você é obrigado a utilizar lentes corretoras, lentes corretivas quando está dirigindo. Seja lente de contato ou óculos, mas tem que usar. E foi ver, você estava sem óculos. Mas eu estava de lente, ele não viu. Você tem que mostrar, você tem que tirar e mostrar, ele tem que ver. Ele não é obrigado a descobrir que você está não está dentro do meu olho aqui, isso é migué, gente. Polícia não cai nisso não, você tem que mostrar para ele que está de lente. Está de lente, ok. Não está de lente, seja ela óculos ou lente de contato, é infração de trânsito gravíssima. Ele vai lavrar o auto de infração, aquilo vai virar uma multa para você e pronto. Está liberado? Não. Ele precisa aplicar uma medida administrativa para certificar de que você não vai permanecer cometendo aquela infração. E o que ele pode fazer nesse caso? Reter o veículo. O veículo fica aqui, retido, não sai daqui até você resolver o problema. Como é que resolve esse problema? Põe o óculos, pede alguém para trazer, né?
ou arranje um habilitado para retirar o carro. Sair dali dirigindo que você não pode. Porque senão do que adiantaria? Ele aplicou a multa? Ainda não aplicou, né? Vai virar uma multa depois. Ele lavrou o auto de infração por enquanto. Mas vamos entender que ele aplicou a multa, a punição, mas você saiu dali cometendo a infração do mesmo jeito, sob risco, colocando em risco a sua segurança e a dos outros. Entendeu? Então essa medida administrativa é para isso. Vamos dar um outro exemplo? O seu carro está estacionado na frente da garagem de alguém. Aí esse alguém aciona o fiscalino, né, fiscalino? E o fiscalino chega lá, faz a autuação e pronto. Deixa lá a guia lá da autuação no para-brisa e aí? O carro vai continuar na frente da garagem? Não. Ele precisa aplicar uma medida administrativa. Qual a medida administrativa que ele vai usar nesse caso? A remoção do veículo. O guincho. Bota o carro do guincho, tira ele dali, garagem liberada, vida que segue. Entendeu? Então tem a punição e tem a medida administrativa. Isso acontece em quase todas as situações de infrações. Quase todas. Na maioria. Mas não são todas, não. Tem situações que não tem medida administrativa a aplicar. Por exemplo, o PRF está lá com aquele radarzinho portátil na mão, pegou você chegando lá a 200 por hora. Caneta aqui. Qual a medida administrativa vai aplicar nesse caso? Qual? O problema era qual? Excesso de velocidade. No momento que você parou o carro para fiscalização, já não está mais em excesso de velocidade. O problema já foi solucionado. Então, nesse caso, não aplica medida administrativa, sacou? Então, bora conhecer essas penalidades, essas medidas administrativas. A advertência por escrito, e eu quero explicá-la junto com a multa. A multa, todo mundo sabe, fica fácil, não carece de muito detalhamento. Agora, a advertência por escrito é uma espécie de punição também, só que ela não tem valor a pagar. A multa tem valor, não tem? Tem um valorzinho lá para você pagar. A advertência por escrito não vai gerar valor nenhum. A multa tem pontuação que vai registrar aqui no prontuário da pessoa. A advertência por escrito não registra pontuação nenhuma. Aí você pensa, pô, mas aí uma punição branda, pois é, ela é branda e daqui a pouco a gente vai entender por que ela é mais branda. Mas existe essa punição branda, que não paga nada, não registra pontuação nenhuma. É a advertência por escrito. Então tem a advertência, logo depois tem a multa, e aí a coisa vai agravando, né? Tem a suspensão do direito de dirigir, que retira do condutor ali a habilitação dele por um prazo e suspende o direito dele dirigir até ele fazer o curso de reciclagem e cumprir aquele prazo de suspensão ali. Tem a cassação da PPD. Caçar, nesse caso, não é caçar de caçar com espingarda, não. É caçar de tomar, retirar. Eu costumo muito usar o exemplo de cassou o mandato do prefeito. Cassou, quer dizer, tirou o mandato dele. Aqui é a mesma coisa. Cassou a sua habilitação, tirou, você não tem mais habilitação. Então, nas suspensões, recolhe a habilitação, te suspende, depois devolve a habilitação. Aqui não. Na cassação, perdeu, já era. Você não vai ver essa habilitação mais, não. E quando está falando de PPD aqui, né, gente? Claro, vocês já estão remediados aí. PPD é permissão para dirigir habilitação provisória. Tem também a cassação da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Aí alguém pode pensar assim, mas eu sabia que na provisória, se eu cometer infração grave ou gravíssima ou for reincidente média, ela vai ser cassada, minha provisória vai ser cassada, eu vou perder ela, já era, vou ter que tirar outra habilitação depois. Agora, a CNH também pode ser cassada? Eu achava que a CNH era só suspensa, que não cassava ela não. Caça também em alguns casos, tá? É mais difícil, bem mais difícil do que a provisória, da PPD, mas pode acontecer, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. E por fim, frequência obrigatória em curso de reciclagem. A gente vai ver daqui a pouco também quando é que você vai ser obrigado, ou o condutor vai ser obrigado a frequentar curso de reciclagem. E as medidas administrativas, hein? Nós temos a retenção do veículo, que eu até dei o exemplo agora há pouco, era o caso do óculos, né? O veículo não sai daqui enquanto você não providenciar esse óculos. Tem a remoção já é o contrário da retenção. A retenção, o veículo fica no local. A remoção, o veículo é guinchado, ele sai dali no guincho. Guincho, remoção, remover, retirar ele dali. Recolhimento da habilitação. Esse recolhimento da habilitação, hoje em dia, ele quase não existe mais na prática. Por quê? Porque o documento de habilitação, ele é um documento também de identificação. E o Conselho Nacional de Trânsito já orientou, por meio de resolução, que esse recolhimento não deve acontecer com a carteira física. Porque se recolhe a sua carteira de habilitação física, ele não está só tirando ali o seu direito de dirigir, ele está tirando o seu documento de identificação, sacou? Então, quando o Código de Trânsito prevê esse recolhimento, até tem ali duas situações em que a carteira física mesmo tem que ser recolhida. Então, vamos ver daqui a pouco onde é que isso acontece. Mas em todos os outros casos, diferente desses dois,
Esse recolhimento vai acontecer só via sistema. Eles lançam uma restrição lá no sistema. Não chega a tomar mesmo a carteira, recolher o documento, não. Mas existe isso no código, tá? Recolhimento da habilitação. Tem também o recolhimento da documentação do veículo. Tem também recolhimento de animais. Aí aqui a gente já logo sabe, né? Animal solto na via pública, prejudicando o fluxo, ou colocando o fluxo em risco, vai recolher o animal. Transbordo do excesso de carga. Excesso, todo mundo sabe o que é. Carga também. Transbordo, o que é esse transbordo? Imagine que o caminhão pode transportar 15 toneladas e estava com 20 em cima. Então eles vão transbordar, retirar esse excesso que está no caminhão. Por isso que é transbordo do excesso da carga. Daqui a pouco também a gente vai ver com mais detalhes isso aí. E por fim, a realização do teste de alcoolemia, que é o que o pessoal conhece como teste do bafômetro. O nome certo é etilômetro. Olha para mim aqui. Preciso decorar isso tudo aí, professor, que está na tela? O ideal seria, mas eu não vou te apertar tanto assim, não. O que acontece? Na hora da prova, eles até perguntam, né? Eles botam lá alternativas A, B, C e D, tem alguns detalhes que colocam A, B, C, D e E, e pergunta, marca aqui para mim qual que é a penalidade, qual que é a medida administrativa. Aí você deve estar pensando assim, professor, mas aí eu vou ter que saber, né? Todas para saber qual que é a penalidade, qual que é a medida administrativa. Tem um macete aqui, facinho, você vai anotar ele, depois você vai me agradecer, hein? Se liga aqui. Tudo que começar com as letras R ou T é medida administrativa. Bora testar? Aqui está a lista das medidas administrativas. Ó, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga, letra T, ó, e realização de teste de alcoolemia. Começou com a letra R ou com a letra T, não tem erro, é medida administrativa. Em compensação, se você olhar do lado das penalidades, não tem nenhuma que começa com R nem T. Olha, advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e frequência obrigatória de reciclagem. Com isso, você já sabe. Pediu na sua prova para identificar qual que é a penalidade, é só procurar aquelas que não começam com R nem T. Pediu para você identificar qual que é a medida administrativa, é só procurar aquela que tem R ou T. Uma última dica aqui. A apreensão do veículo, não sei se vocês observaram, se olhar aqui em cima de mim ainda dá para ver aqui. Ó. A gente tem retenção e tem remoção do veículo. A apreensão do veículo deixou de existir desde 2016. Foi revogada há muitos e muitos anos. Então, se na sua prova fizer qualquer menção à apreensão de veículo, já saiba que aquela alternativa está errada. Tá? Se a questão estiver pedindo para marcar errado, você já marca ela, porque sabe que a apreensão não existe mais desde 2016. Se estiver pedindo para marcar correta, você já sabe que aquela ali você não vai marcar porque a apreensão não existe mais. Combinado? E a partir dessa tela, a gente vai começar a ver cada uma daquelas penalidades e cada uma daquelas medidas administrativas. Como é um assunto um pouquinho mais detalhado, vai ser um assunto para a próxima aula, hein?